Olá, meu nome é Mariana e eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da Universidade de Vila Velha e hoje vou apresentar o trabalho intitulado Efeito da torra na composição e atividade antioxidante de genótipo de café conilon. O café é um dos produtos mais consumidos mundialmente. Ele possui uma matriz complexa com importantes compostos bioativos que podem gerar atividades importantes para nós humanos, como a atividade antioxidante já conhecida no café. O Brasil é o maior produtor do alimento, e sendo que essa produção é dividida entre as duas principais espécies, Coffea arábica, que é o café arábica, e Coffea canephora, que são os cafés robusta e conilon. O Espírito Santo é o maior produtor de café conilon, que é uma espécie com alto rendimento industrial e vantagens na lavoura em comparação com o café arábica, e por isso são realizados inúmeros investimentos na área de melhoramento desse café. Nessa área, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, o INCAPER, atua no Programa de Melhoramento Genético do INCAPER, que vem lançando cultivares com essas características mais aprimoradas. E em 2013, eles lançaram a cultivar Centenária 8132, que tem uma produtividade mais elevada que as lançadas anteriormente, tem uma colheita em julho, ela é de maturação tardia, e também uma nota sensorial elevada. Além disso, é sabido que todo o processamento do café, desde a colheita da lavoura até a xícara, altera a composição química do grão, e principalmente o processo de torra, que transforma o grão da colheita no grão mais comumente consumido, que é o café torrado. Então é importante saber quais são as alterações que ocorrem nesse processo para também ajudar nesse melhoramento genético. Visto isso, o objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito da torra na composição centesimal, mineral e na atividade antioxidante do genótipo 306 da cultivar Centenária 8132, proveniente do Programa de Melhoramento Genético do INCAPER. Para isso, as amostras foram colhidas no município de Cachoeiro de Itapemirim, nas fazendas experimentais do INCAPER, pelos pesquisadores do Instituto, foram processadas via seca e a umidade foi ajustada em lavoura até 12%. O processo de torra foi realizado em parceria com o Instituto Federal do Espírito Santo no campus de Venda Nova do Imigrante. Eles foram torrados no Laboratório de Análise e Pesquisa em Café, em uma torra média, e tanto o café torrado quanto o grão verde foram moídos e armazenados a menos 22 graus. A partir daí foram realizadas análises de composição centesimal, umidade e cinzas foram realizados por métodos gravimétricos, o teor de lipídio por Goldfish e o de proteínas pelo método de Kilden, e a análise de metais foi realizada em parceria com a Fiocruz pela espectrometria de massas por plasma indutivamente acoplado. A extração foi realizada em ultrassom na proporção de 1 grama de amostra para 10 ml de solvente, sendo utilizado álcool etílico 80%. Foram realizados 3 ciclos, então, no ultrassom de 30 minutos cada um, homogeneizando a amostra entre cada ciclo. Os extratos preparados, então, foram utilizados para as análises de antioxidante e de fenólicos totais. As análises de compostos fenólicos totais foi realizado pelo método de Folin-Cicator, adaptado para microplaca. Foi realizada uma curva padrão com ácido clorogênico e o resultado foi expresso em equivalentes de ácido clorogênico. A atividade antioxidante foi realizada por 3 diferentes métodos, sendo DPPH, ABTS e FRAP, também em microplaca, e os resultados foram expressos em porcentagem de inibição para cada uma das concentrações testadas em microgramas por ml. Fizemos também o perfil sensorial das amostras. Foram preparadas 5 xícaras de cada amostra e 6 degustadores com certificação Q-Grader avaliaram o café dentro de 10 atributos, gerando uma nota global. Além disso, eles podiam destacar nuances que eles sentissem no gosto do café. Esse processo também foi realizado em parceria com o IFES. E a análise estatística foi realizada no programa Excel, foi realizado um teste TED-Student. Em relação aos resultados, aqui nós temos a composição centesimal, sendo que os teores de umidade, lipídios e proteínas reduziram com a torra, e o teor de cinzas não teve diferenças significativas. O teor de umidade e cinzas estavam de acordo com as especificações exigidas para café torrado, que é o café consumido, de até 5%. Entretanto, o teor de lipídios estava abaixo do recomendado, que seria de 8%.
os teores de lipídios e de proteínas estavam diferentes do da literatura. Isso provavelmente se dá pela matriz do grão, pelo fenótipo do grão a ser testado, por ser uma cultivar diferente. Em relação às análises de metais ou minerais, temos que os macrominerais, potássio, magnésio, enxofre, cálcio, fósforo e sódio foram encontrados em maior quantidade no café, sendo que o potássio foi o majoritário. E os microminerais, ferro, manganês, cobre, zinco e estrôncio foram encontrados em quantidades menores. Em relação ao teor de compostos fenólicos totais, no grão verde foi encontrado um valor de 89,34 mg de fenólicos totais por grama de extrato em equivalentes de ácido clorogênico e para o café torrado 82,93 mg, sendo que o café verde teve uma concentração significativamente maior do que o café torrado. Na literatura é encontrado um valor menor de compostos fenólicos totais, entretanto, o padrão utilizado para análise geralmente é o ácido gálico. Nós optamos pelo ácido clorogênico por ser o composto fenólico majoritário no café, resultando em uma análise mais fidedigna à nossa amostra. Em relação à atividade antioxidante, onde foram realizados 3 diferentes testes, temos que no DPPH, o grão verde apresentou uma melhor atividade antioxidante em relação ao grão torrado, sendo que o extrato na concentração de 166,67 microgramas por ml foi capaz de inibir 81,69% dos radicais presentes no meio, e o grão torrado, nessa mesma concentração, foi capaz de inibir 78,74%. Então, o grão verde teve uma maior atividade antioxidante. Em relação ao teste ABTS, o grão torrado teve uma melhor atividade, sendo que o grão verde conseguiu a 66,67 microgramas por ml inibir 72,88% dos radicais e o torrado 88,15% dos radicais. Em relação ao FRAP, não houve diferença estatística entre os resultados do grão verde torrado e a 50 microgramas por ml. O café verde foi capaz de inibir 79,03% dos radicais e o torrado 80,93%. E essas diferenças entre os testes se dá principalmente pela diferença mesmo no mecanismo de ação de cada reação. Como os 3 avaliam a atividade antioxidante por meio de mecanismos diferentes ou de diferentes moléculas que vão gerar atividade antioxidante, nós observamos então essa divergência nos resultados. Geralmente, então, são realizados os 3 testes para um resultado mais robusto. Em relação ao perfil sensorial, então, realizado com os grãos torrados do café, nós podemos observar que a nota sensorial obtida foi de 79,4 pontos, que classifica o café nessa escala fornecida pela BIC como um café gourmet, bom, e que vários atributos positivos foram destacados pelos Q-graders, como achocolatado, chocolate, limpo e etc. Então é possível concluir que mesmo após a torra, o grão possui atividade antioxidante provavelmente relacionada a moléculas diferentes com as que proporcionam essa atividade no grão verde, e que a torra realmente altera a composição do genótipo, que é muito importante para a economia capixaba, principalmente pela sua atividade antioxidante e perfil sensorial. Por último, eu queria agradecer aos parceiros do projeto, que foram o Incapé, o IFES Venda Nova do Imigrante, a Fiocruz e a Agência de Fomento FAPES, que nos auxiliou prestando uma bolsa, e também a universidade onde o projeto foi realizado, que é a Universidade de Vila Velha, no Laboratório de Cromatografia, o LabCrom. Obrigada.